tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Boa noite a todos. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma reflexão. Na realidade, eu quero convidar vocês a pensarem um pouquinho sobre esse tema: céu e inferno, mito ou realidade? Desde que nascemos, desde que começamos a compreender, é colocado pela nossa família, é colocada pela religião, pela sociedade, todo esse questionamento. E nós nascemos, crescemos e às vezes desencarnamos sem saber efetivamente essa resposta. Então, nós vamos refletir sobre esse tema segundo a abordagem do livro Céu e Inferno, codificado por Allan Kardec em 1865. Bem recente, né, gente? Se a gente levar em consideração a idade da humanidade, é bem recente. E vocês vão compreender por que é tão recente as respostas sobre esse questionamento que nós fazemos todos os dias, né? Antes de tudo, eu quero convidar vocês a me responderem algumas questões depois de vocês refletirem. Às vezes, nem todos que estão aqui são espíritas, né? Mas todos aqui acreditam que nós somos espíritos. Todos acreditam que nós somos espíritos, né? Certo. Vocês acreditam também na vida após a morte? Todos aqui acreditam que existe algo, alguma coisa além, a partir do momento que a gente desencarna? Sim, né? Outro questionamento. Vocês acreditam na reencarnação? Sim. Bom, então a gente vai compreender bem o que Allan Kardec quis nos dizer através da codificação, que não foi ele que disse, foi os espíritos, já que vocês, todos nós, acreditamos que nós somos espíritos, né? E que existe a vida após a morte e que existe a reencarnação, né? Então, vamos lá. Desde os primórdios, se a gente for na lei mosaica, né, que é a lei de Moisés, onde a humanidade ela era ainda mais animal do que racional. Então, o Código Mosaico, ele era um código civil e um código religioso. O homem, ele era muito animalesco ainda. Então, tinha que colocar um temor reverencial. E esse temor, ele tinha que existir porque era pregado através de Moisés a existência de um único Deus, né? Porque naquela época existia Deus, era politeísta, Deus do sol, Deus da lua, Deus do trovão, Deus do amor, Deus, né? Então tinha que trazer a ideia da existência de um Deus único. Então foi dado a Moisés essa missão, e ele tinha que colocar um Deus muito bravo,
né? Porque aquelas pessoas naquele momento, aqueles espíritos naquele momento, eles somente compreendiam aquela lei do olho por olho, dente por dente. Então tinha que ser um Deus assim: olha, ou você cumpre essas regras aqui, ou você vai para o fogo do inferno e vai ficar lá eternamente. Se você cumprir as regras, você vai para o céu e vai usufruir de uma vida tranquila, cheia de paz. Por quê? Porque era só o que aqueles espíritos encarnados naquela época compreendiam, né? Então tinha que ser daquela forma. A partir do momento, como vocês já colocaram que todos acreditam na reencarnação, qual que é a função da reencarnação? Vocês já pensaram? Qual a finalidade? Quando a gente vem e analisa o livro dos Espíritos, quando é perguntado: Deus criou o Espírito e parou, ou Deus cria constantemente? Então foi colocado que Ele cria constantemente, Deus cria a todo momento. Como o Espírito é criado? Ele é criado simples e ignorante. Através das reencarnações, das sucessões das reencarnações, o Espírito vai crescendo, vai evoluindo, que é o objetivo da criação. Deus poderia ter nos criado prontos e acabados, mas que mérito que teria disso? O mérito que teria para nós, né? Então, as sucessões das reencarnações, o objetivo dela é essa, é a evolução do Espírito. Bom, então voltamos lá na questão do céu e do inferno. Quando foi perguntado, quando Kardec perguntou aos espíritos sobre esse questionamento, que é um questionamento da humanidade o tempo todo, né? Existe céu, existe inferno, né? Então, aí foi dado pelos espíritos que essa questão de céu, inferno, na forma material, ela não existe, né? Ela não existe um céu e um inferno na forma material. Ela existe, o céu e o inferno é uma questão de consciência, é uma questão de evolução do espírito. Então, diante disso, foi perguntado: o espírito, ele pode gozar da felicidade na terra ou só na erradicidade, né? Se ela é uma condição do espírito, evolutivo do espírito, nós podemos sim viver o céu aqui na terra. Podemos tanto viver o céu aqui na terra, que todos os ensinamentos que nós temos no Evangelho nos leva a isso, a questão da reforma íntima, a questão de estarmos buscando uma conexão com Deus, buscando a paz interior, buscando a harmonia, buscando o amor, buscando a alegria, buscando a gratidão. Todos vocês já passaram por momentos de turbulência na vida e momentos de felicidade, que faz parte do nosso processo evolutivo. Nós não fomos criados simples e ignorantes, e através das sucessões, das reencarnações, nós vamos buscar essa evolução, buscar nos tornar espíritos puros, né? Através das sucessões. Então, gente, pensa bem. Se eu, durante essa jornada terrena, sou um espírito reencarnado, estou aqui na Terra, buscando a evolução, vou passar por momentos de turbulência, por quê? Porque o Evangelho nos traz que nós estamos aqui para expiação e provas. O que é a gente expiar? Né? A gente ouve essa palavra o tempo todo, expiar. O que é expiar? Expiar, gente, é pagar os débitos que contraímos em vidas anteriores. Todos nós aqui acreditamos na sucessão da reencarnação, né? Nós acreditamos que somos espíritos
E nós acreditamos que fomos criados por Deus simples e ignorantes. E através dessas sucessões das reencarnações, nós vamos evoluindo e vamos pagando alguns débitos e criando outros, não é? Porque às vezes a nossa invigilância faz a gente criar alguns outros débitos. Viemos aqui para resgatar alguns e às vezes não nos atemos a essa questão do Evangelho, né? Da gente buscar a reforma íntima. Através da reforma íntima, nós compreendemos a dor, compreendemos que aquele momento que para nós é um inferno, na realidade é um céu. Por que é um céu? Porque é uma oportunidade que Deus está nos dando de resgatar débitos, de passar por novas provas, por novos processos evolutivos, que é o objetivo da criação do espírito, né? Para evoluir e para chegar à imagem e semelhança de Deus. Não é uma imagem e semelhança física, porque nós já vimos que matéria é transitória. O nosso corpo é apenas uma roupagem. A Terra é um local, é uma casa que nos acolhe, que recebe e que nos dá a oportunidade de vivenciar uma experiência material, né? E nós muitas vezes não temos gratidão pela Terra e não temos gratidão pela oportunidade da reencarnação, né? Então, céu e inferno, diante de tudo isso. Se a gente acreditar que Deus vai lançar o Filho no fogo do inferno eternamente, né? Então, se você desviar, cair, né, e praticar alguns pecados, você vai para o fogo do inferno e vai ficar lá o tempo inteiro. Se Deus fosse dessa forma, Deus não seria vingativo, Deus não seria injusto, né? Porque Ele não estaria dando novas oportunidades. Ele não estaria indo contra o próprio objetivo da criação dele. Se o objetivo da criação dele foi nos criar simples e ignorante, através das sucessões, das reencarnações, a gente conseguir evoluir e nos tornar espíritos melhores, até chegar a espíritos puros, né? Porque se a gente pegar a linhagem evolutiva, é lá que é o objetivo da gente chegar, né? Então, se ele tira essa oportunidade através de uma falha que nós tivemos, Deus está indo contra a criação. Isso não é o que nós sabemos de Deus através do Evangelho, através do Velho, do Novo Testamento e através das obras de Allan Kardec, né? O que a espiritualidade nos traz é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus que acolhe, é um Deus que orienta. Então, um Deus que acolhe, que orienta, um Pai que abraça, ele joga o Filho para o sofrimento eterno, né? Então, isso é um questionamento que as obras de Allan Kardec nos faz para a gente ter essa resposta. Diante de tudo isso, a gente chega à conclusão de que o inferno não é material. O inferno é espiritual, é uma condição nossa, interna. Então, eu posso estar no inferno na Terra, se eu estiver com ódio, com raiva, com preconceito, com arrogância, com avareza, com todos os vícios morais. A partir do momento que eu estou com ele, eu estou no inferno. Você já viu uma pessoa irada? Né? Quando a gente mesmo, quando é irado, né?
A gente fica assim, fala, meu Deus, o que é isso? Eu estou no inferno, né? Ou muitas vezes a gente fala, eu estou no inferno astral, não é isso? Outras vezes, quando você pratica o bem, você pratica a caridade, a benevolência, o perdão, a indulgência. Quando você dá um abraço a uma pessoa, quando você ouve uma pessoa que está precisando de falar alguma coisa, você já viu a sensação que a gente tem? Uma sensação de paz, uma sensação de leveza, né? Então esse é o nosso céu. Nós podemos vivenciar o céu e o inferno aqui na Terra e não será diferente na erraticidade. Quando a gente pega a obra Céu e Inferno, codificada por Allan Kardec, lá os próprios espíritos relatam, né, que a partir do momento que você chega desequilibrado, que você chega com ódio, que você chega totalmente equivocado no plano espiritual, você mesmo se transforma no inferno. Você mesmo se isola. Você mesmo busca as zonas escuras, umbralinas. Por quê? Porque no nosso perispírito está estampado como a nossa roupa carnal as coisas que a gente fez aqui na Terra. Aí eu quero me esconder, né? Então, eu procuro essas regiões. Por quê? Por causa da minha vibração. A minha vibração está de ódio, a minha vibração está de vingança, às vezes aquela ligação à matéria. Então, tudo isso me leva a essas zonas. Não é Deus que leva, não é a espiritualidade, somos nós mesmos através da nossa mente, através da nossa vibração. Então, o orai e o vigiai, por que a todo momento é colocado orai e vigiai? Porque se você estiver em prece, você vai estar sempre buscando boa sintonia, boa vibração, e você vai ter um estado de espírito que a gente pode considerar estou no céu, né? A mesma coisa na erraticidade, porque quem diz isso? Os próprios espíritos nas obras básicas de Allan Kardec, tanto o livro dos espíritos, o livro dos médios, Céu e Inferno e várias passagens do Evangelho, traz isso para a gente. Então, veja bem, vamos dizer assim, nós estamos aqui na Terra preparando a nossa mala. Nós vamos viajar para um lugar que eu não sei se lá vai ser verão ou inverno. O que eu devo fazer quando eu vou preparar essa mala? Se eu coloco só roupa de inverno e eu chego lá, é verão, como que eu vou ficar? Né? A minha mala vai estar inadequada. Se eu faço o contrário, né? Inverno, eu levo só roupa de verão da mesma forma. Então, quando a gente tem um cuidado com a nossa reencarnação, eu vou preparando a minha mala com roupa de inverno e roupa de verão. Porque se eu chegar lá e for inverno, eu vou ter como me vestir. Se eu chegar lá e for verão, eu vou ter como me vestir. Então, por isso que nós precisamos utilizar a nossa vida, a nossa oportunidade reencarnatória para buscar sempre o bem, para buscar sempre o equilíbrio, para buscar a paz interior, para tentar vivenciar aqui na Terra esse céu. Porque nós podemos porque Jesus, Espírito da Verdade, disse que nós podemos viver o céu aqui na Terra. E podemos viver o céu na erraticidade. Por quê? Porque se eu desencarnar, levando nessa mala o ódio,
o rancor, a injúria, uma série de vícios morais, quando eu chegar lá, eu vou ser atraída para o local onde eu vibrar. Então, foi Deus que me levou, foi a espiritualidade que me atraiu para lá? Não, foi minha vibração. Eu que quis ir para lá, porque eu que estou vibrando esse sentimento. Então, céu e inferno não é uma questão material, física, um local. É um estado de espírito. É um estado de evolução espiritual. Então, cabe a nós, a cada dia, buscarmos isso. Né? Por que para a gente é tão fácil buscar o inferno astral? A gente fica feliz quando um colega, um parente se dá bem na vida, a gente fica feliz. Tem gente que não, fica com inveja, fica com raiva, fica com ódio do outro, está conseguindo melhorar e ele não. Né? Tem muita gente que é assim, ele não pode ser melhor que eu, não. Isso eu não admito, né? Você está me contrariando. Então pensa bem, eu olho uma pessoa passando na rua, aí eu olho para ela assim, o que a gente busca naquela pessoa no primeiro olhar? Na maioria das vezes, nós, os defeitos dela, né? Fala, nossa, mas olha lá, ou é gorda, ou é magra, ou é alta, ou é baixa, ou está vestida de forma inadequada, ou é não sei o quê, ou fala algo. Dificilmente a gente olha para a pessoa e busca nela, nossa, vou buscar qualidade nessa pessoa, o que ela tem de bom, o que ela tem de bonito, eu vou valorar isso, né? Então esse é o objetivo, gente. A prática do bem, a reforma íntima é exercício diário, é exercício de vida, é exercício reencarnatório, é o objetivo pelo qual estamos aqui. Não tem outra função a não ser essa. Quando passamos por um sofrimento, por uma dificuldade, nós estamos aqui para isso mesmo. A gente está aqui para poder resgatar e para poder passar por novas provas. Mas esse sofrimento é temporário. É temporário. Não existe, segundo o Livro dos Espíritos e segundo Céu e Inferno, segundo as obras de Allan Kardec, não existe sofrimento eterno. O sofrimento é temporário, até que o espírito, muitas vezes, acorde pela dor. Né? Então, muitas vezes, a dor é que nos leva a uma reflexão, às vezes a dor nos leva a uma mudança, porque ela tem esse objetivo também. Então, é como se fosse realmente o inferno, né? Mas aí a gente não atinge o céu a partir do momento que você compreende que aquela dor é um remédio, que aquela dor é o amor do Criador para conosco, nos dando a oportunidade de resgatar aqueles débitos, de vivenciar novas evoluções, né, através das novas provações. Então a gente tem que ter gratidão, tem que ter no momento da dor, calma, paciência, reflexão, fé. Deus é um Pai tão benevolente, tão maravilhoso, que Ele não faz nada sem um objetivo. Deus não cria nada em vão. Nenhum acontecimento da nossa vida, nem um segundo, nem um momento, nem uma pessoa que passa por nós, nem algo que aconteça conosco, existe sem um objetivo. Tem um objetivo ali. E o objetivo, a gente só vai reconhecer através de você ter fé, de você ter resignação, de você ter aceitação. Parar e pensar, por que está acontecendo isso comigo?
né? A partir do momento que você faz essa reflexão, que você aceita os desígnios de Deus e que você aproveita aquele momento de dor para evoluir, você vai sentir a sensação de estar no céu, porque você vai sentir alívio, você vai sentir a cura espiritual. Então, o objetivo é esse. O que Kardec nos diz, que foi dito pelos Espíritos, que céu e inferno é uma questão interior. É uma questão íntima de cada um. Então, eu escolho estar no céu ou eu escolho estar no inferno. Quando nós desencarnamos, nós não mudamos não, gente. Você só troca de roupa. Você tira uma roupa carnal, você tira uma... Quando vocês trocam de roupa em casa, vocês deixam de ser vocês? Que trocou de roupa? Deixa de ser você? Tu trocar uma roupa? Pois é. Então, gente, olha, o desencarne é apenas a gente retirar a vestimenta carnal, que ela é uma roupa para o nosso espírito manifestar e manipular a matéria. Então, ele precisa de uma roupa material para poder manipular a matéria, porque eu preciso da mesma vibração, né? Porque se eu for... Tem vários espíritos desencarnados aqui na Terra e aqui nesse momento, vários. Tem 4, 5 vezes mais espírito desencarnado aqui nesse momento do que encarnado. Mas nós não estamos vendo eles. Por quê? Porque a matéria deles é mais elaborada, é outra matéria, é fluídica, né? Por quê? Porque eles não estão vivendo uma experiência carnal, eles não estão reencarnados e nós estamos. Então, quando nós desencarnamos, somente tiramos a roupa, mas continuamos nós mesmos. Nós mesmos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Aí quando retornamos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, aí que nós vamos abrir nossa malinha, né? E vamos ver o que nós levamos. Então, gente, vamos preparar essa mala aqui, né? A cada dia. Vamos colocar a roupa errada? Vamos. Não falei que a gente vai colocar roupa de inverno e roupa de verão? Mas vamos tentar balancear. Vamos tentar valorizar a nossa reencarnação. Hoje nós estamos vibrando, a Terra está passando por um momento assim, de uma vibração muito densa, e a gente está sendo levado por esse turbilhão. E a hora que a gente vê, já foi. A hora que a gente vê, eu já ofendi, eu já magoei, eu já julguei, né? Mas eu posso voltar atrás, gente. Eu posso fazer minha reforma íntima e buscar praticar mais o bem. Exercitar a fé e exercitar o amor em tudo que eu vou fazer. Hoje eu tenho que levantar às 6 horas para arrumar o café para levar meu filho para a escola. Mas é chato. Nossa, queria ficar na cama e tal. Não, pensa o seguinte, olha, graças a Deus amanheceu o dia, meu filho tem condição de ir para a escola, eu tenho condição de preparar um café da manhã para ele, então eu tenho que ter gratidão por isso, porque muitos nem abriram os olhos para levar o filho para a escola. Muitos não têm nem um pão para poder dar para o filho tomar o café ali. Outros, o filho não tem nem escola, não conseguiu nem escola para poder levar. Outras vezes a gente sai maldizendo porque eu estou indo para o meu trabalho. Nossa, eu vou para aquele trabalho onde tem aquele povo chato, eu não aguento olhar aquele povo mais. Trabalho enjoado, não sei o que, não aguento, estou doida para aposentar e não sei mais o que e tal. Aí não pensa o contrário, gente, eu tenho um trabalho,
um trabalho que me dá o pão para minha sobrevivência. Quantas pessoas hoje estão na fila dos empregos, aí, do desemprego, né, buscando um emprego e não consegue dar um conforto para a família que está desempregada, e nós não temos e estamos reclamando. Então, nós, ultimamente, com esse turbilhão dessa energético, nós estamos vitimizando muito, estamos muito individualistas, egoístas, pensando só em nós. Nós temos que pensar em nós, mas nós temos que pensar no próximo também, né? E muitas vezes, nós que fazemos um inferno na nossa vida. Na nossa e na vida do nosso próximo também, que é o pior, né? Porque se eu fizer algum inferno só na minha vida, menos mal, né? Eu estou fazendo mal para mim mesmo. Mas quando eu começo a fazer um inferno para minha mãe, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus colegas de trabalho, aí sim eu estou criando energeticamente uma situação que fica difícil da gente sair, né? Porque são as energias que eu estou vibrando. Então vamos buscar através da reflexão e a prática da reforma íntima é o caminho para vivenciar o céu aqui na Terra e o céu na erraticidade. Porque os próprios Espíritos colocam para a gente, através das obras, que você é o que você vibra, né? Então, se a gente pensar na existência de um céu ou de um inferno eterno, não é o que a obra de Kardec nos diz que vai nos aguardar. Não existe um céu eterno, porque a partir do momento que o espírito, através da sucessão das reencarnações, ele chega a espírito puro, e é um espírito celeste, e em termos de evolução, assim, o exemplo mais celeste que a gente tem é Jesus. O que Jesus fez? Baixou a vibração dele, veio para o planeta Terra, passou pelo que passou, sem ter necessidade, porque já era um espírito super evoluído, né? Ele veio para nos auxiliar, ele veio para ser o governador do nosso planeta, para orientar, para levar a gente à evolução. Então, quando o espírito ele evolui, a todo momento ele está buscando auxiliar, ele está buscando o bem, né? Então, vamos buscar o exemplo de Jesus e fazer o melhor que a gente pode, dentro do nosso lar, dentro do nosso meio de convivência, dos nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos. Vamos tentar exercitar o amor, exercitar o perdão, exercitar a reforma íntima, porque ela é diária e ela é individual. Porque senão, quando desencarnarmos, a gente vai chegar lá e vai ficar desiludido. Meu Deus, passei uma existência inteirinha pensando no céu e no inferno e não existe isso. Perdi tantas oportunidades, né? E aí lá na erraticidade você vai querer correr atrás, estudar, preparar, ficar na fila, sendo que você de repente ficou 200, 300 anos terrenos, preparando para uma reencarnação, e chegou aqui e ficou vitimizando. Ai meu Deus, né? Coitadinho de mim, ninguém gosta de mim, né? Gente, está na hora da gente acordar, né? Vamos fazer da nossa existência o nosso céu. Vamos buscar para nós o auto-amor, a autoajuda, né? Então, vamos aproveitar todas as oportunidades que nós tivermos, prepararmos da melhor forma as nossas malas, né? Porque do lado de lá, não muda
em relação ao lado de cá. Amplia, porque quando você chega, o espírito desencarna, que chega no plano espiritual, vai ampliar a consciência dele, porque ele vai ter consciência de todas as encarnações anteriores e vai ver que de repente ele fez várias preparações, ficou vários anos na erraticidade, aguardando o momento de reencarnar com aquelas pessoas e deixou aquela oportunidade ir embora. Vocês já imaginaram? Tudo é arquitetado, tudo é planejado. Cada pessoa que passa na nossa vida, cada episódio, a maioria deles, todos estão conectados. E muitas vezes a gente desconecta tudo. Então, céu e inferno, segundo Allan Kardec, que não foi ele que disse, ele apenas codificou a obra. Quem diz foram os espíritos. Não existe céu e inferno de forma material. Céu e inferno é situação psicológico, individual e evolutivo de cada espírito. Então, quem tiver oportunidade de pegar a obra Céu e Inferno e dar uma lida, sabe, refletir sobre ela, vai clarear muito a nossa mente para poder a gente aproveitar as oportunidades que a gente tem aqui na Terra. E é tão passageiro, tão rápido, né? Quando a gente está assim, você é jovem, fala, nossa, eu tenho toda a vida pela frente. Não vou mexer com isso agora com reforma íntima, não, porque eu tenho toda a vida. Aí depois você olha assim e fala, meu Deus, a vida passou. Pronto, e agora? Ainda há tempo, né, gente? Nós somos espíritos imortais. Então, a qualquer momento nós podemos fazer nossa reforma íntima e buscar melhorar, buscar a prática do amor, a prática da caridade, buscar o verdadeiro objetivo de estarmos aqui na Terra. A qualquer momento podemos. Mas o quanto mais cedo eu fizer isso, melhor, né? Então fica aí, gente, essa resposta fica para vocês lerem depois e tirar individualmente a conclusão de cada um, certo? Então vamos lá, eu vou encerrar aqui com a prece, mas depois eu quero dar uns recadinhos, tá? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao